Saudações meninas e meninas, bem-vindos a mais uma maravilhosa aulinha do canal do Fábio. Ó, é o seguinte, deixa eu só tirar essa porcaria deste aviso aqui chato que fica aparecendo. Sai, porcaria! Aí, agora. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar para a unidade 1. Ah, professor, mas a gente estava na unidade 3, por que vai voltar para a unidade 1? Por que nós vamos voltar? Porque talvez alguns aspectos dessas unidades não tenham ficado bem entendidos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma rapidíssima revisãozinha sobre alguns aspectos aqui. Como nós já vimos esses assuntos, né? Vai ser até por isso que é uma revisão, né? A gente vai dar uma pincelada e caso fique alguma dúvida, por favor, pergunta, tá bom? Então a nossa unidade 1, livro 3, começa falando sobre a atmosfera e clima do planeta. Primeira coisa, vamos logo esclarecer de novo que quando nós falamos de atmosfera, nós não estamos falando da camada de ar, e sim da camada de gases, tá? Que circundam o nosso planeta. Então, a atmosfera é a camada gasosa do nosso planeta, tá? Não é a camada de ar. O ar, o oxigênio, no caso, ele é um dos elementos da atmosfera, mas não é o único. Aqui nós temos essa vista aérea, da atmosfera terrestre, e dá para ver uma, entre aspas, linha aqui, ó. Não é exatamente uma linha, mas é como se fosse, ó, separando o nosso planeta, nosso pequeno planetinha, do espaço sideral onde não há oxigênio, tá? Então a atmosfera ela é responsável direta também pela manutenção da vida na Terra, já que sem oxigênio, ia dar ruim pra gente. Tá? Aqui nós temos os gases que compõem a atmosfera, os gases permanentes, aqueles gases que estão variáveis, ou seja, aqueles gases que ora estão presentes, ora não estão, ora estão em muita quantidade, ora estão em pouca quantidade, enfim, como diz o caboclo, varia. O certo é varia, tá? Eu tô brincando. E aqui nós temos as famosíssimas camadas da atmosfera. Contando de fora para dentro, nós temos exosfera, até porque esse X é de fora. Externo, por exemplo, é fora, né? Então, exosfera já dá essa ideia pra gente. Exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera, temos a troposfera, e entre a troposfera e a estratosfera nós temos a camada de ozônio, certo? A troposfera é a camada onde nós vivemos, é a camada onde a nossa vida se desenvolve, é onde nós temos, por exemplo, os fenômenos meteorológicos, como a chuva, a neve, essas paradas aí, certo? Então essas camadas elas variam de espessura, variam de temperatura, variam um pouquinho entre elas para que, enfim, a atmosfera possa existir de uma forma que dê sustentação à própria vida no planeta, como eu disse, ok? Nós já falamos sobre elas, então a gente não vai se prender às características essenciais de cada uma delas, porque isso pode levar um tempinho que nós não temos. Eu digo que nós não temos porque eu não estou com a intenção de fazer um vídeo muito longo, porque vídeos muito longos são meio chatos, assim. Não que esse, enfim, vocês entenderam, dá sono. E aqui vocês que têm o livro, acompanhem e façam uma releitura, porque nós temos vídeo falando sobre isso, falando sobre cada uma dessas camadas de forma mais específica, certo? Aqui vem o exercício. Tempo e clima, falamos sobre isso, dissemos para vocês que o tempo ele costuma ser variável e o clima não, tá? Então, se o dia começa hoje com chuva, lá pelo meio-dia, o tempo abre um sol de rachar e lá pelas 6 da tarde chuva de novo, o tempo mudou, certo? O tempo ele varia, o tempo ele é variável. O clima não. O clima ele, de modo geral, ele consiste em permanecer o mesmo por um bom período de anos, por muitos e muitos anos, décadas, até séculos, porque o clima ele é o estudo de uma série de condições meteorológicas, climáticas, atmosféricas, na verdade, que juntas determinam qual vai ser o tipo de clima de determinada região, certo? Então, quando a gente fala de clima, a gente fala de algo invariável. Nosso clima ele é equatorial, as condições, as características do nosso clima aqui na região norte é de um clima que é quente e úmido, certo? Esse é o nosso clima. E ele é assim por algumas questões que nós chamamos de fatores e elementos climáticos. São esses fatores e elementos climáticos que vão determinar por que
qual tipo de clima vai ser em cada região e por que vai ser este clima e não outro, tá? Então saiba que o tempo ele é variável e o clima não. Essa é a diferença básica entre eles, ok? Nós falamos também um pouquinho sobre essa questão das massas de ar, né? E bem aqui não dá, dá sim, arrela para cá. Aqui à esquerda nós temos as definições, o conceito do que são as massas de ar, né? São porções de ar da atmosfera que adquirem características de temperatura das áreas, regiões nas quais elas se originam. Ou seja, as massas polares elas são caracterizadamente frias, olha, acertei. Elas são frias porque elas se originam nas regiões polares, seja Polo Norte ou Polo Sul. As massas tropicais elas têm uma característica mais tropical por se originar nas regiões do Trópico de Câncer ou de Capricórnio, e as equatoriais são quentes porque elas são originadas na zona da linha do Equador, tá? Na zona onde tem a maior incidência de raios solares no nosso planeta. Então as massas de ar elas são um dos fatores que vão contribuir para a questão do clima na Terra, já que o vento, se ele sopra quente, ele tende a esquentar, obviamente, a área onde ele está circulando, e o mesmo vale para o frio. Se for um vento frio, a tendência é esfriar a área onde ele está circulando, tá? Então, quando a gente fala desses elementos e fatores climáticos, que são os que vêm aqui, ó, nós temos como elementos climáticos a temperatura, a precipitação, no caso chuva ou a neve, granizo, enfim, os ventos e a pressão atmosférica, e em relação aos fatores climáticos nós temos latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, massas de ar, vegetação e as próprias atividades humanas. Sim, as nossas atividades elas podem fazer com que o tempo, o clima na verdade, seja influenciado para o bem ou para o mal, certo? Então, esses climogramas eu já expliquei aqui como é que funciona, mas vamos lá, eu vou explicar só esse para não ficar assim muito, já que é revisão, né? Perceba que aqui, ó, à esquerda aqui 0,50, 100, 150, 200, 250 milímetros, tá? Esta aqui é a quantidade de chuva e aqui a temperatura de entre 20 e 28 graus Celsius, tá? 20 entre graus Celsius. Essas letras aqui, ó, são os meses do ano, janeiro, fevereiro até dezembro, tá? Então aqui se mede a chuva, aqui a temperatura, aqui o quanto choveu em cada mês do ano e qual foi a temperatura média em cada mês do ano. Perceba que o ano começa obviamente em janeiro, né, com muitas chuvas aqui nessa cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Então, ó, passa dos 200 milímetros, uma quantidade boa de chuva, chove bastante, tá? À medida que o ano vai avançando, ó, perceba que o nível de chuva vai diminuindo até que chega nesses meses do meio do ano, né, junho, julho e agosto, a quantidade de chuva diminui muito, diminui bastante. Junto com ela também diminui bastante a temperatura. Percebe que a temperatura ela começa alta, ela começa aqui passando dos 26 graus, ó. Há uma pequena queda no mês de fevereiro, depois sobe de novo no mês de março e aí ela começa em queda livre até mês de julho. E a partir do mês de agosto ela começa uma subida incrível até que beira os 30 graus nos meses de outubro, novembro e dezembro, certo? Então perceba que essa variação da temperatura ela está diretamente ligada também à variação da chuva. Por isso que eu disse que a chuva ela é um dos fatores, ou melhor, tá aqui, ela é um dos elementos que vão dar características para o clima, tá? Se chove muito no local, a temperatura é que quando a chuva estiver mais alta, esfria, né? A temperatura, automaticamente o clima também tende a ser mais frio, ou o tempo nesse caso. E à medida que a chuva começa a diminuir, automaticamente aumenta o calor, aumenta as temperaturas e o tempo, o clima, eles também são influenciados por isso. E já que a gente está falando de fatores e elementos, a temperatura talvez seja mais marcante, mas não único, né? Aquele que a gente está mais acostumado, sobretudo a gente que mora aqui na região norte, que tem esse calor que o sol parece que é ligado 24 horas aqui, até de noite parece que tem sol nesse lugar porque é quente pra cacete. Então perceba que a radiação solar ela é muito forte aqui, porque bem aqui tá aqui, ó. Nós ficamos aqui, ó. Nós, a região norte, nós estamos bem aqui, ó. Nós aqui morando numa cidade de Cametá. Pra Cametá. Enfim, foi ridículo. A gente mora bem aqui. A gente mora na nossa casa, né? Mas enfim, no mundo, no mapa, é bem aqui. E essa área aqui, ó, área do Equador, essa área aqui que tá
entre os trópicos, ela é a área que mais recebe incidência de luz solar, mais recebe calor do sol. Automaticamente é muito quente aqui. E assim o ano inteiro. Tem época que é muito calor, tem época que é pouco calor, mas sempre é calor. O oposto é aqui em relação aos trópicos, aos polos. Nos polos, assim, tem época que é muito frio, tem época que é só fria, mas é sempre fria. E aqui nessas áreas intermediárias, nós chamamos de áreas temperadas ou zonas temperadas, tem a do norte e a do sul, dependendo da posição no planeta em relação ao Sol, dependendo da incidência ou não de raios solares, você vai ter épocas do ano onde é muito quente, aí você vai ter verão e primavera, e tem épocas do ano onde é muito frio, você vai ter outono e inverno, tá? No nosso caso, a gente não tem esse negócio de outono, inverno, verão, primavera, quer dizer, tem no calendário, mas fisicamente a gente não sente, né? Pra gente tem época do ano que é muito quente, tem época que é pouco quente. Nos polos a mesma coisa. Agora nas regiões temperadas, aí sim você tem essas 4 estações bem definidas. Eu até mostrei o exemplo aqui para vocês num vídeo lá de trás. Enfim, altitude também, né? Percebe que a altitude, quando a gente fala em altitude, a gente fala de grandes elevações. Então, quanto mais alto, mais frio fica. É por isso que você tem regiões que são até o Monte Kilimanjaro, foi o exemplo que eu citei aqui no vídeo passado, que apesar de ser uma elevação rochosa que está na África, está lá no meio da África, onde é muito quente, né? Lá no topo do Kilimanjaro tem neve porque é muito frio, um local que está a mais de 5.000 metros de altitude. Logo, essa questão da altitude é fria. Se tivesse que encametar uma montanha de, sei lá, de seus 6.000, 7.000 metros de altitude, apesar de aqui embaixo, onde nós estamos, ser um calor horrível, lá em cima seria frio, teria neve e tudo mais, porque a altitude ela influencia nesse aspecto, ok? Maritimidade e continentalidade é o seguinte: quanto mais próximo do litoral, do mar, né, mais agradável é a temperatura, por causa da brisa que bate do oceano para o continente, do continente para o oceano e vice-versa. À medida que você se afasta do litoral, da beira da praia, né, você vai sentindo mais calor, porque essa brisa já não está mais presente, ou pelo menos não está com a mesma força, certo? Apesar de nós não termos mar por aqui, se você for meio-dia lá para o carro da cidade e ficar pegando ventinho, vai estar calor? Vai estar calor, mas aquele ventinho que bate lá dá uma amenizada. Se você for no outro dia, no mesmo horário, e ficar sentado lá, por exemplo, no meio do bairro Novo, no outro local, no centro da cidade, na Coronel, você vai ver que o calor ele passa a impressão de que é muito maior, por conta de uma coisa chamada sensação térmica, e também pela ausência dessa brisa lá entre mar e oceano, no nosso caso entre rio e continente, rio e terra firme. Precipitação a chuva, já falei. Vamos ver aqui, esse aqui já falei. Vamos. Isso aqui é a distribuição de climas no mundo, né? Isso aqui nós já falamos, não é algo que eu queira me prender agora. Vamos para... A gente falou sobre... Bora pegar só um pouquinho disso daqui, só para a gente não ficar se prendendo muito em outros detalhes, e também para não fazer um vídeo longo. Isso aqui é um vídeo de revisão, então assim, a gente vai só dar uma pincelada em alguns detalhes. Talvez nem dê para acabar hoje toda essa mini revisão, é uma mini revisão, e a gente vai ter possivelmente outra revisão quando estiver próximo da prova, tá? Então a gente vai só dar uma rapidíssima pincelada aqui. Mas por favor, cara, se não entendeu, se tu achou que foi muito rápido, se não deu, pergunta. Se tu não pergunta, eu, apesar de tentar, eu ainda não sei ler pensamento. Gostaria, em alguns momentos não, mas enfim, seria interessante às vezes. Eu não sei ler mente. Se você não perguntar, eu não sei se você entendeu ou não, eu não tenho como te ajudar. Então, me ajuda a te ajudar, beleza? Então, continuando aqui sobre os climas do Brasil, esse último parágrafo aqui, na verdade esses parágrafos aqui, esses primeiros, eles são bem importantes no seguinte entendimento dessa questão. Essa questão aí, tá ok? É o seguinte: o Brasil é um país de dimensões continentais, então obviamente que a gente tem uma variedade grande de climas aqui, e um dos fatores, ou aquele que mais influencia nesses tipos de climas brasileiros aqui, no caso, são as massas de ar. Nós já vimos o que é uma massa de ar, já vimos o conceito do que é uma massa de ar,
E a gente vai ver que nós temos basicamente massas aqui, ó. Essas aqui estão aqui a explicação de cada uma delas: equatorial continental, equatorial atlântica, tropical continental, tropical atlântica, polar atlântica, tropical atlântica, polar atlântica, são essas aqui. A gente vai ver o seguinte, olha, quando a gente fala de massa equatorial continental, na verdade o equatorial nem é a questão aqui. A gente vai ver que nós temos, de modo geral, massas continentais e massas oceânicas, nesse caso, massas atlânticas, massas de ar atlânticas, tá? A diferença básica é que quando eu falo de massa, vou pegar esse exemplo aqui, ó, quando eu falo de massa equatorial continental, ó, percebe que é equatorial porque ela está aqui, ó, nas proximidades da linha do Equador e na região do Equador, de modo geral. A massa equatorial continental, ela tem esse continental no nome porque ela se origina aqui dentro do continente, ela sopra de dentro do continente para dentro do continente, em outra direção, claro, ou em direção ao oceano, ou seja, ela começa do continente e sopra em direção ao oceano ou em direção a outras regiões dentro desse mesmo continente. Por exemplo, aqui, ó, essa linha meio, acho que é roxa, ela está soprando aqui, ó, em direção ao norte e brevemente chegar aqui no Oceano Atlântico, e em direção ao sul e também aqui, ó, um pouquinho mais para leste, tá? Para leste também, ó, descendo aqui para o sudeste, ok? Massa equatorial continental sopra de dentro do continente em direção ao mar ou oceano, no caso, ou até em direção a outras regiões do continente. Quando eu falo de massa equatorial atlântica, ó, percebe que é uma massa que está mais ou menos na mesma região, ou seja, na mesma faixa de planeta, porém ela se origina no continente. Então ela sopra, ela se origina no oceano. Então ela sopra do oceano em direção ao continente. Então a diferença entre a massa equatorial continental para a massa equatorial atlântica é de onde ela parte, de onde ela se origina, de onde ela começa. Se ela começa do continente e sopra do continente para outras direções, nós temos massas continentais. Se ela começa no oceano e sopra em direção ao continente, nós temos aí nesse caso massas, nesse caso do Brasil, massas atlânticas, ok? E aqui, quando eu falo massa polar, porque ela se origina ali nas regiões polares, né? E vai soprando para o Brasil, trazendo um vento, friozinho, aquele vento aqui daquele pequenino arrepio da nossa espinha, tá? Esses conceitos aqui nós trabalhamos um pouquinho, ele tá aqui as características de cada uma delas, tá? Eu não vou ler todas elas porque, bem, vocês têm que ler também, né? E vamos seguir, tá? Mas essas massas, elas são o fator, não vou dizer o principal, mas seguramente um deles, um dos que mais tem influência na determinação dos tipos climáticos no nosso país, já que o nosso país quase todo, ele boa parte está dentro da zona equatorial, muito quente, está dentro da zona tropical, na verdade, e nós não temos assim grandes elevações no nosso país, né? A gente tem algumas ali aqui, mas de modo geral o relevo ele não é um fator que influencia tanto o Brasil. Desculpe, o Brasil de modo geral. Ao falar dos climas, nós já até falamos sobre eles, mas basicamente os equatoriais aqui na região norte, o restante do Brasil ele é basicamente, ó, aqui na região sul e sudeste nós temos os climas um tanto quanto mais frios, clima tropical e tropical de altitude, e aqui nessa parte central e aqui na região do nordeste nós temos climas um pouquinho mais quentes e secos. Lembrando que aqui na Amazônia, na região norte, o clima equatorial ele é quente e úmido, nós temos muita umidade no ar, e enquanto que nas outras regiões do sudeste, do nordeste, do centro-oeste, no caso, nós temos um clima um tanto quanto mais seco, ok? Esses climas aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai falar sobre eles agora, porque senão o vídeo vai ficar longo e não é o que eu quero. Eu já falei, eu não quero vídeos muito longos. Então a gente vai ficar por aqui. Semana que vem a gente volta. Semana que vem a gente tem aula de novo quando? Amanhã, parece? Enfim, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre esses climas e de outras paradinhas para a gente findar essa revisão e continuar no assunto novo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.